Meu nome é Antônio Riso, sou artista plástico e artesão, graduado pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná. Estou em Porto Seguro desde 1988, onde desenvolvo trabalhos em murais, esculturas, pinturas, xilogravura e artesanato. A arte e o artesanato sempre estiveram presentes na minha vida profissional. Para mim, as duas formas estão muito próximas e se mesclam dentro desse processo criativo. Desenvolvo a arte dos murais em grandes dimensões, em baixo e alto relevo há mais de 30 anos. E esse trabalho parte de desenhos e depois de moldes negativos em EPS. EPS é o isopor. Eu utilizo um isopor de alta densidade e onde eu esculpo esse isopor, eu crio os volumes baixos e alto relevos, né? Sempre pensando tudo ao contrário, e utilizo ferramentas de cortes como estilete, algumas ferramentazinhas que tem um fio que possibilita o corte do isopor e lixas. Depois do molde preparado, eu transfiro essas formas, esses desenhos, esses volumes para o concreto. Então, dentro do cenário das artes, podemos chamar que esses murais são gravuras. Porque a gravura nada mais é do que a capacidade de transferir a imagem de um material para outro, de gravar. É a transferência do negativo para o positivo. O artesanato passou a fazer parte da minha produção com o objetivo de valorizar e divulgar a cultura de Porto Seguro. A nossa região é muito rica em elementos, em temas como o mar, os barcos, a fauna marinha, a arquitetura colonial, os indígenas. E estes elementos são muito ricos e transformados através do olhar de um artesão para peças, seja em cerâmica, em madeira ou outro material, são enriquecedores para a nossa região. Mas quando é que o artesanato vira arte? Ou quando a arte vira artesanato? Quando é que eu deixo de ser artista plástico e passo a ser um artesão? Bom, eu acho que eu nunca deixo de ser artista, né? E também nunca vou deixar de ser artesão. Se a gente buscar essas definições dentro da internet, nós vamos encontrar que a arte é representada pela expressão do artista, por sua emoção e sentimento, sobrepondo a técnica utilizada. Já a definição de artesanato se preocupa mais com a técnica, aquela técnica que foi passada, aquele conhecimento que foi passado de pai para filho, que foi aprimorada com a prática durante anos. O artesanato tem uma função prática, uma função comercial, se faz para vender, se pode fazer em grande escala, em série, né, copiando uma peça da outra. E também sempre tem um cunho cultural. Para mim, toda arte tem uma parcela de artesanato e todo artesanato tem uma pincelada de arte. As duas formas se fundem. A arte engloba diversas formas de expressão artística, como a dança, a pintura, a música, a escultura, o cinema e também o artesanato. Então, o artesanato é uma das formas de expressão artística e está inserido no cenário das artes. O que vai definir se é arte ou artesanato vai depender muito
de onde essa peça está exposta, de onde está inserida, como está sendo apresentada para o público. Por exemplo, essa casinha. Essa casinha é um artesanato, é uma peça de artesanato. Se eu pegar essa casinha e reproduzir 1000 casinhas iguais a esta, vai continuar sendo 1000 peças de artesanato. Mas se eu pegar essa casinha, colocar no chão de uma galeria de arte, de uma sala da Bienal, por exemplo, essas 1000 casinhas em forma de espiral, uma encostadinha na outra, cobrindo todo aquele espaço, vai passar a ser vista como obra de arte. Então, o conceito que está por trás dessa peça também altera essa visão. Um outro exemplo, uma peça, uma escultura de um mestre lá de Pernambuco. Uma escultura de 20 centímetros de um trabalhador rural feita em madeira, esculpida em madeira. Essa peça, em cima de uma mesinha, numa feirinha de artesanato, em uma pracinha, vai ser uma peça de artesanato. Mas se você pegar essa mesma pecinha, colocar em cima de um cubo pintado de preto, com uma luz direcionada para ela, em uma galeria de arte na Avenida Paulista, por exemplo, vai ser vista como uma obra de arte. Dentro desse cenário, ainda existe o trabalho manual. O que é um trabalho manual? Um pano de prato, um bordado, um crochê, são considerados como trabalhos manuais. Mas se um artesão pega um pano de prato e pinta ali as casinhas, né? Por exemplo, uma sequência de casinhas ali da cidade histórica, já tem uma pegada, uma conotação, um link com a cultura. Esse pano de prato passa a ser um artesanato. E se um artista pega esse pano de prato e pinta essas mesmas casinhas, mas valorizando mais o sentimento, mais a forma, e não o conteúdo, não a técnica, mas sim mais a forma de expressão, mais forma do que conteúdo. Esse pano de prato passa a ser uma obra de arte. E quando se fala em arte, não existe nada completamente correto e nada totalmente errado. O importante é fazer um trabalho verdadeiro, é fazer um trabalho expressivo e que você acredita. Então, isso é o mais importante. Não depende lá na frente se vai ser definido como trabalho manual, como artesanato ou como arte. O importante é ser verdadeiro. Vamos produzir. A proposta desse vídeo é passar a técnica que eu utilizo para fazer algumas peças artesanais, de artesanato. Inicio o processo pesquisando, me aproximando do tema, desenhando, vou até o local e depois de vários estudos, vários croquis, quando o desenho já está solto, já está livre, livre de fórmulas, livre de regras, livres dos olhares que nos impõem. Então eu passo a pensar na composição, na espacialidade, na distribuição dessas formas dentro do espaço, sempre lembrando que não existe espaço vazio. Passo então a distribuir esses elementos dentro do quadro. Após esse processo, a criação está pronta. Agora então é trabalho braçal. Primeiramente eu busco o material, a madeira que eu vou utilizar. Sempre utilizo madeiras
de demolições, madeiras descartadas de obras ou de serrarias. Reaproveito, né? São madeiras que são reaproveitadas. E passo o desenho para essa madeira e depois, com a ajuda da tico-tico de bancada ou manual, eu recorto as formas. Uso bastante lixa para dar um acabamento e geralmente eu passo uma tinta branca ou betume como fundo, como base. Isso vai depender do efeito que eu quero no final para fazer a pátina. Então eu posso querer, através da pátina, trazer uma luz, então eu uso branco, ou se não um betume, uma cor mais escura. Eu inicio a pintura. Utilizo uma tinta própria para madeira, uma tinta acrílica, não tóxica, e preparo também um fundo, né, uma base, onde vão ser coladas essas peças. Colo com essa cola de alta aderência, né, uma Alma Supra, uma outra marca aí que existe no mercado. E a moldura eu elaboro com uma madeirinha de 2x3. Também sempre faço um trabalhozinho, uma pinturazinha, uma pátina, uma raspadinha para ficar integrada com a obra. E utilizo a serrinha em 45 graus para fazer os cantos, depois colo e fixo as extremidades dos cantos com um tarugo de bambu. Para conhecer melhor o meu trabalho, é só acessar um site, arriso.com.br, ou no Instagram, @abarearte. Estou sempre postando peças novas, elementos novos dentro desse cenário artístico e artesanal. Até a próxima! A arte tem um papel fundamental na sociedade, retratando, registrando o que vai além do olhar, além do aspecto material. Aguça os sentidos, libera o imaginário e a fantasia. O artesanato preserva a cultura. Cultura em latim quer dizer cultivar. O artesanato identifica e estimula a identidade cultural do local.